aqui em Atos dos Apóstolos, Ich möchte in Apostelgeschichte lesen, no capítulo 18, Kapitel 18. o versículo 18, a partir do versículo 7. Vers 7. Diz assim: E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício, justo, que servia a Deus, e cuja casa estava junto da sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales. Porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Ihr dürft euch setzen. Irmãos, eu hoje quero falar aos irmãos um pouquinho sobre a carta, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Heute möchte ich ein bisschen über den ersten Brief von Apostel Paulus an die Korinther sprechen. Como é um culto de ceia, e normalmente eu leio o capítulo 11, a partir do verso 23 de 1 Coríntios, Wie ich hier gelesen habe, então eu estarei falando para a gente fazer assim, mais ou menos uma visão panorâmica do que estava acontecendo na igreja de Corinto, möchte ich euch erklären, was damals geschehen ist in der Gemeinde. para que através disso a gente venha ter um entendimento mais alargado por que daquele problema se originou na ceia do Senhor. Damit wir verstehen können, warum das Problem aufgetaucht ist beim Abendmahl. Logo no início da carta, nós entendemos aqui, já no versículo, os irmãos abrem agora 1 Coríntios, capítulo 1, 1. Korinther, Kapitel 1. capítulo 1 e o versículo 10 e 11, Vers 10 und 11. e também o 12, diz assim, diz assim: Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Isso aqui fala o que, irmãos? De unidade. Dizer todos a mesma, Sprechen wir über Einheit. dizer todos a mesma coisa, então está falando aqui de unidade, né? Wir sprechen über Einheit. E que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Só até aqui. Bis hierhin. Eu tive estudando esta palavra, e já tinha estudado um tempo atrás, Ich habe dieses Wort schon gelernt, einige Zeit zuvor. e também tive estudando
lendo um pouquinho sobre a biografia de Paulo. und dann auch ein bisschen über die Biografie von Paulus gelesen. É importante a gente ler para a gente também conseguir entender, né, o ministério dele, quando começou. Es ist wichtig, darüber zu lesen, dass wir auch verstehen können, wann alles angefangen hat. E só aqui, irmão, nós temos aqui um princípio que muitas vezes ele é ignorado nos nossos dias. Hier haben wir ein Prinzip, das oft ignoriert wird. Os irmãos vejam que Paulo estava em Éfeso, por ocasião que ele estava Paulus war escrevendo a in carta. Ephesus durch diesen Umstand. E ele recebe em Éfeso uma delegação de pessoas Und dort empfängt eine ganze Delegation von Menschen, da igreja de Corinto. der Gemeinde von den Korinthern. E essa delegação, ela expõe a Paulo todos os problemas que estavam acontecendo ali em Corinto. Und diese Delegation äußerte sich so, dass alle Schwächen dieser Gemeinde gezeigt wurden. E aqui no início da carta ele cita Chloe, que era uma família. Dann zitiert er auch Chloe, das war eine Familie. E lá no final da carta, no capítulo 16, ele cita outros nomes, Estéfanas, por exemplo, Und e outros dann am Ende nomes. nennt er noch weitere Namen, wie zum Beispiel Stephanus. Os irmãos vejam que a carta, ela chegou até a igreja de Corinto, Und der Brief kam bis zu den Korinthern. e quando a carta foi lida perante a igreja, Und als sie gelesen wurde vor der Gemeinde, a igreja ficou sabendo quem foi que levou as más notícias para Paulo. hat die Gemeinde verstanden, wer die schlechten Nachrichten überbracht hat. Então, os irmãos estão vendo? Um princípio. Ein Prinzip. Nós, como servos do Deus Altíssimo, Wir sind Diener des Gott Allerhöchsten. nós nos tornamos um guardião da palavra de Deus. Und wir werden zu Schützern des Wortes von ihm. Sabe o que é isso? Guardião da palavra? O que é um guarda? Weißt du, was das bedeutet, ein Wächter zu sein? Um guarda, ele protege um bem valioso para não ser o quê? Roubado. Ein Wächter ist jemand, der etwas beschützt, damit es nicht gestohlen wird. E da onde que eu tiro que nós somos um guardião da palavra de Deus? Woher nehme ich also das, dass wir Wächter des Wortes sind? Deus, quando ele está tendo uma conversa com Isaac, Als Gott ein Gespräch mit Isaak hat, o filho de Abraão, dem Sohn von Abraham, lá no capítulo 26 de Gênesis, dort im Kapitel 26 von 1. Mose, o versículo 5, vamos ler? Vers 5, Capítulo 26 de Gênesis, para nós entendermos as implicações daquilo que está escrito ali, e depois nós vamos transportar isso para os nossos dias. Capítulo 26 e versos 5 diz assim. Eu não vou ler tudo, aqui está falando de um diálogo que Deus estava tendo com Isaac. Eu só vou ler ich werde nicht alles lesen, weil hier war ein ganzer Dialog. a partir do versículo 25, diz assim, ó. Lediglich Vers 5. Porque Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Este guardou o meu mandado aqui, no original hebraico, mishmeret, significa vigia, guarda. Vigiar algo, guardar algo, ser o protetor de um bem Bewahren hier valioso. bedeutet, dass man etwas beschützt mit allem, was man hat. Que Deus estava falando aqui para Isaac, Isaac, o teu pai, ele é guardião da minha palavra. Und Gott hat ihm auch gesagt, dein Vater Isaac, der war ein Wächter meines Wortes. E como eu posso chegar à conclusão de que como Abraão foi guardião, nós também o somos? Wie kann ich dann also darauf schließen, dass weil Abraham ein Wächter war, wir es auch geworden sind? Porque a Bíblia diz que nós somos filhos de Abraão pela fé. Weil die Bibel uns auch sagt, dass wir Söhne Abrahams und Töchter sind durch den Glauben. Então, se o pai, o nosso pai, pela fé, guardou, se tornou um guardião, Also wenn unser Vater im Glauben ein Wächter des Wortes war, logo a vontade de Deus é que nós, como filhos, também sejamos guardiões da sua palavra. ist der Wille Gottes natürlich auch, dass wir Wächter seines Wortes werden. E nesta ocasião aqui, irmãos, essas personalidades da igreja de Corinto se dirigem até Paulo Und diese Menschen, die gehen bis zu Paulus
como guardião da palavra de Deus, dos princípios morais da palavra de als Deus. Wächter des Wortes mit deren Prinzipien. E eles expõem para Paulo tudo o que estava acontecendo na igreja. Und sie zeigen Paulus alles, was in der Gemeinde gerade am Geschehen war. E Paulo então escreve uma carta, Und er schreibt eine Karte, dá essa carta a eles, er gibt ihnen diesen Brief, eles levam essa carta sie nehmen diesen Brief e entregam esta carta às autoridades, und sie geben es den Autoritäten. e esta carta é lida perante a igreja. Und sie wird vor der Gemeinde gelesen. E na leitura da carta, Und während dem Lesen eles ouviram quem foi que levou as má notícias ao apóstolo. haben sie gehört, wer die schlechte Nachrichten dem Apostel Muitas überbracht hat. vezes, irmãos, vem nos trazer alguma situação, Oftmals werden einige Situationen an uns herangeführt ou nós às vezes queremos proteger a pessoa, und dann möchten wir aber den Menschen beschützen. e depois até ficamos com medo para que aquela pessoa ela não fique melidrada com a gente. Und dann haben wir auch Angst, dass diese Person nicht wütend auf uns wird. Porque nós vivemos uma cultura ocidental. Weil wir leben in einer okzidentalen Kultur. Mas nesta cultura, que na cultura bíblica, Aber diese Kultur, in der biblischen Kultur, isso não era algo ruim, algo pejorativo. war nicht etwas Schlechtes. Por quê, irmãos? Porque aquele que é guardião da palavra de Deus, ele tem que zelar pelos princípios de Deus na Weil igreja. wer ein Wächter des Wortes war, der musste auch für die Rechte dafür kämpfen. Como naquele tempo estava havendo grandes desvios, In der damaligen Zeit gab es großen Umschwung und viele wollten se woanders hin. ninguém se propusesse a ir até Paulo, Paulo não ia ficar sabendo. Wenn niemand sich also hingestellt hätte und Paulus die Situation gesagt hätte, dann würde es keine Veränderung geben. E o que acontece quando há um problema e esse problema ele não é resolvido? Was geschieht, wenn ein Problem passiert und es wird aber nicht gelöst? A tendência é de ficar estagnado, diminuir ou de crescer cada vez mais? Was ist denn die Tendenz, dass es kleiner wird oder dass es schlimmer wird? Imediatamente tem que ser tomada uma decisão para corrigir a rota. Sofort muss ein Weg genommen werden, um diesen schlechten Weg zu korrigieren. Qualquer coisa na nossa vida Egal was in unserem Leben vorfällt, que esteja saindo fora daquele padrão que Deus estabeleceu para nós, was abweicht von dem, was Gott uns gesagt hat, nós devemos ter sensibilidade espiritual müssen wir die spirituelle Sensibilität haben. ou pedirmos a Deus, se não temos, pedir para que Ele nos dê essa sensibilidade. Und wenn wir sie nicht haben, müssen wir darum bitten. Ou então que Deus dê sabedoria e a unção e o poder dele sobre o dirigente da igreja, Und wenn das auch nicht so ist, dann muss er dem Leader von der Gemeinde eine Führung geben, para que ao ensinar a palavra a pessoa possa conseguir entender que é preciso fazer uma correção porque a rota não está correta. damit diese Menschen auch verstehen können, dass es korrigiert werden muss. Por que eu falei sabedoria e poder? Warum habe ich gesagt Weisheit und Macht? Porque quando você vai tratar de problemas, de situações difíceis, Weil wenn es um schwierige Angelegenheiten geht, você não vai ter muitos olhares agradáveis olhando para você. dann hast du nicht sehr viele Blicke, die gut sind. Por quê, irmãos? Porque quando se trata de problemas, você está trabalhando com caráter. Weil wenn es um Probleme geht, dann behandelst du den Charakter. E você quer ver, eu já até falei aqui, mas vou falar de novo. Você quer ver o caráter de uma pessoa, Möchtest du den Charakter von einer Person kennenlernen, pisa no calo dela. dann steh auf ihren Fuß. Quando você pisa no calo, aí é que você vai ver se a pessoa realmente tem o caráter de Cristo. Und dann wirst du sehen, ob sie wirklich den Charakter von Christus hat. Porque se a pessoa tem o caráter de Cristo, vai doer pisando no calo dela? Ou não dói, só porque ela tem o caráter Wenn de sie den Cristo? Charakter von Christus hat, denkst du, es wird dir nicht wehtun, wenn man auf ihren Fuß steht. A dor é a mesma. Der Schmerz bleibt natürlich gleich. Mas não tem às vezes aquela expressão da gente que alguém pisa nos caras e... Ai! Às vezes a gente não faz isso para ninguém ver. Aber dann ist die Reaktion anders. Mas tem aquela pessoa que você pisando no calo dela, ela vai espernear, ela vai gritar para todo mundo ouvir. Aber
Aber dann gibt es die Person, wenn du das tust, dann wird sie schreien und jammern und dies jedem erzählen. Mas aquele que tem o caráter de Cristo, ele sente a dor. Aber der den Charakter von Christus hat, der wird Schmerz empfinden, aber er wird dich nicht dafür bloßstellen. Porque ele entende que aquele caráter dele precisa ser transformado. Weil auch sein Charakter verändert werden muss. Então, os irmãos, vejam, tratar de problemas é difícil, mas é necessário. Wenn wir mit Problemen umgehen, ist das immer schwierig, aber es ist notwendig. Eles aqui, os irmãos, vejam que logo no início da carta, a gente viu que estava havendo aqui uma situação de partidarismo. Am Anfang haben wir gleich gesehen, dass es eine Teilung gab. Havia homens notáveis em Corinto. Es gab bemerkenswerte Männer Os unter den Korinthern. irmãos, imagina, eu queria ser da igreja de Corinto, irmão. Olha, Paulo, Apolo, Pedro. Paulus, Apollo, Petrus Abençoe, waren alle irmãos, von que den Korinthern. maravilha! Você pertencer a uma igreja com esses 3 homens ensinando a palavra de Deus. Überleg dir mal, eine Gemeinde zu haben, wo diese 3 Männer die Leader sind. É uma maravilha. Das ist wunderbar. E eles não entenderam que cada pessoa tem um chamado específico. Und sie haben nicht verstanden, dass jeder einen besonderen Berufung hat. E daí o que a igreja de Corinto fez? Was hat die Gemeinde der Korinther getan? Um grupo passou a ser de Paulo, Einige wollten einfach nur von Paulus sein, o outro grupo passou a ser de Apolo, andere wollten von Apollo sein, um outro grupo passou a ser de Pedro. einige wollten von Petrus sein. E aí houve um grande problema, que surgiu um 4º grupo. Und dann gab es sogar eine 4. Gruppe. Que este grupo, eles não se dobravam perante nem Paulo, nem Pedro, nem Apolo. Diese 3, die wollten sich vor keinem der 3 beugen, Porque eles eram de Cristo. weil sie gesagt haben, ich gehöre nur Christus an. Só que Cristo, ele constituiu autoridade sobre a igreja. Aber Christus selbst hat die Autoritäten in der Gemeinde entwickelt. Então não adianta falar, Jesus, eu só sou teu, Senhor, eu não tenho que responder perante ninguém. Es bringt also nichts, wenn du sagst, ach, ich gehöre nur zu Jesus. Todos nós temos que responder perante alguém. Wir alle müssen unsere Autoritäten respektieren. E quando não há para ninguém responder, responderemos perante o Senhor. Und wenn es niemanden gibt, gerade dann natürlich vor dem Herrn. E aqui começa um grande problema, irmãos, porque quando há facções no meio da igreja, Wenn es kleine Fraktionen inmitten der Gemeinde gibt, compromete o crescimento espiritual da igreja. dann wird natürlich der spirituelle Wachstum der Gemeinde eingeschränkt. Porque Deus, ele quer que a igreja cresça. Weil Gott möchte, dass die Gemeinde wächst. Agora, os irmãos vejam, o que significa crescer para nós na linguagem nossa de hoje? O que Was significa? bedeutet zu wachsen? Alguém poderia me responder? A igreja é cheia. Reunião espiritual. Sim, mas Conhecimento da palavra. sim, isso é o que está, isso é, a irmã está certa, é o que está no texto, mas na nossa cultura, você fala crescer, é o que a irmã falou ali. É a igreja cheia. É claro que é a vontade de Deus, Natürlich gehört es auch zu Gottes Plan, dass die Gemeinde an Anzahl wächst. que a igreja esteja cheia. Mit vielen Menschen gefüllt. Quem dera, irmãos, toda a humanidade fosse salva por Cristo. Es wäre schön, wenn die ganze Menschheit gerettet würde. Mas na palavra de Deus, o que nós vemos na palavra? Aber was sehen wir denn im Wort Gottes? O que Jesus disse? Was hat Jesus gesagt? Porfiai por entrar pela porta estreita, Bemüht euch, in den kleinen und schmalen Weg zu gehen. porque estreito é a porta e apertado o caminho que conduz a... Weil eng ist das Tor und schmal der Weg, der zum Leben führt. E o que são? É muitos ou são poucos? Und was Gott auch gesagt hat, ist, dass es wenige sein werden. Poucos são os que entram por ele. Wenige werden durch dieses Tor hineingehen. Mas larga é a porta, Aber e groß espaçoso é o caminho und breit ist der Weg que conduz à perdição. und groß das Tor. E são muitos ou são poucos os que entram por ele? Und wie viele gehen in dieses Tor? Muitos. Viele. Portanto, nós sabemos pela palavra, ainda que o Senhor ele quer salvar toda a humanidade, Auch wenn der Herr die ganze Gemeinde, die ganze Menschheit retten möchte. em proporção de habitantes do mundo, Proportionell gesehen mit der Welt,
é uma pequena fração só dos que serão salvos. Ist es nur eine ganz kleine Anzahl an Menschen, die errettet wird. Por que nós entendemos dessa maneira? Warum können wir das so verstehen? Porque ninguém quer entrar pela porta estreita e o caminho apertado. Weil niemand möchte durch den schmalen Weg gehen. O que nós entendemos dentro da linguagem de Jesus e da palavra de Deus por apertado e estreito? Was verstehen wir durch schmal und eng? Isso é importante, irmãos, nós entendemos o porquê disso. Warum? Aqui está falando, irmãos, que a partir do momento que eu me achego para servir ao Senhor e tenho Ele como Senhor da minha vida, In dem Moment an, wo ich den Herrn als meinen Herrn annehme, já não sou eu mais que me dirijo, bin schon nicht mehr ich mehr, der mich direktioniert, é o Senhor Jesus que me guia. sondern der Herr Jesus, der mich führt. Agora eu já não sou mais guiado pelos meus valores, Ich bin schon nicht mehr von meinen eigenen Werten geleitet, mas pelos valores de Cristo. aber von den Werten von Christus. E aí é que está o problema, porque esses valores de Cristo, Und die Werte von Christus, eles vão conflitar com os meus valores. sie stehen immer im Konflikt mit dem, was wir möchten. E aí é onde que vai surgir aquela situação que Paulo fala entre a guerra entre a carne e o Und Espírito. daher kommt auch diese Redewendung von Paulus zwischen dem Fleisch und dem Geist. E aí o que Paulo diz? Que vai vencer aquele que nós alimentarmos mais. Und derjenige gewinnt von den beiden, den wir am meisten ernähren. E a pergunta é, como nós alimentamos o Espírito? Wie ernähren wir unseren Geist? Oração e meditação na palavra de Deus. Gebet und natürlich im Wort zu meditieren. O Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 22:6, In Sprüche 22, 26. ele diz assim: instrui o menino no caminho em que deve 22, andar, e quando envelhecer, não se desviará dele. Então, os irmãos vejam que para nós conseguirmos agradar ao Senhor e ir crescendo no conceito de Deus, é preciso nós sermos instruídos na palavra de Deus. Damit wir im Wort Gottes wachsen können, müssen wir von diesem auch gelernt werden. Esse texto aqui de Provérbios, de instruir o menino, tanto podemos entender no sentido de um pai instruir o seu filho, mesmo pequeno, Wir können das so verstehen, dass ein Vater seinen Sohn lernt, como também aqueles que se achegam a Cristo, que se tornam bebês aber auch die, espirituais. die zu Christus kommen und kleine Kinder sind. Agora aqui uma coisa, irmãos. Noch etwas. Irmãos, por exemplo, todos nós, a maioria das pessoas aqui são pai e já tiveram essa experiência. Aqueles que ainda não são, um dia serão e viverão essa experiência. Die meisten hier sind schon Väter. Já não aconteceu com você de às vezes você dizer para o teu filho não, e ele se espernear e arrumar um escândalo? Dir ist es bestimmt schon mal passiert, dass du deinem Sohn oder deiner Tochter gesagt hast nein und dann ist ein Skandal ausgebrochen. E principalmente quando está em público. Auch in der Öffentlichkeit. Criança gosta de fazer escândalo em público, que é para te Kinder lieben envergonhar. das, Skandale zu machen in der Öffentlichkeit. Irmãos, toda pessoa quando se achega perante o Senhor, uns mais, outros menos, Jeder, der vor den Herrn tritt, manche mehr und manche weniger, vai haver esses momentos de se espernear, de querer chamar a atenção, de gritar ao ser instruído pelo Pai. werden manchmal in diese Lage kommen. Só que existe aqui um problema. Se o pai deixar, quer dizer, não, falar não, é não e acabou. Es gibt aber ein Problem, wenn der Vater jetzt nicht sagt, nein, E der Schluss. eu fazia assim com os meus filhos. Aí o Lucas que não me deixa eu mentir. Falava assim, ó. Se continuar fazendo isso, quando nós chegarmos em casa, nós vamos conversar bem de pertinho. Und es ist so, ich habe das mit meinen Kindern so gemacht, wenn sie nicht aufgehört haben mit ihrem Skandal, dann Ja. habe ich zu ihnen gesagt, hör Ja. auf oder wir werden zu Hause ganz nah miteinander reden. E aí eu pergunto para os irmãos. O Lucas, quando eu falava isso, ele ficava quieto na hora ou ele continuava esperneando?
War Lukas dann sofort still oder hat er weitergemacht? Hã? Imediatamente ele ficava quietinho. Sofort war er ruhig. Irmãos, o que é que a palavra de Deus diz? Que Deus, ele disciplina quem ele ama. Das Wort Gottes sagt, dass er diejenigen diszipliniert, die er liebt. Uma pessoa que ele não quer ser disciplinado, Eine Person, die nicht diszipliniert werden möchte, a palavra de Deus chama ele de filho ou de bastardo? sagt die Bibel Sohn oder Bastard. Você quer ser bastardo? Möchtest du ein Bastard sein? Eu não quero. Porque o bastardo, irmãos, ele não tem direito à herança. Weil dieser hat dann kein Recht auf das Erbe. Só tem direito à herança quem é filho. Nur wer ein Sohn ist. Agora, os irmãos, vejam bem. Eu estou aqui até inclusive abrindo um parênteses. O Espírito de Deus está me levando. Ich öffne hier auch eine kleine Klammer, wo der Geist Gottes mich hinführt. A palavra de Deus diz que os filhos de Israel são os filhos eleitos de Deus. Das Wort Gottes sagt, dass die Kinder Israels die auserwählten Kinder Gottes sind. E também diz que nós, os das nações, fomos adotados pelo Senhor. Und wir wurden vom Herrn adoptiert. Então veja só, existem os filhos eleitos e existem os filhos adotivos. Es gibt also die ausgewählten Kinder und die adoptierten Kinder. Quando o pai morre, existe o filho que é consanguíneo, de sangue, e existe o filho adotivo. Wenn der Vater stirbt, gibt es dann die Kinder des Blutes und die Kinder, die adoptiert wurden. Quando o pai morre, esses dois filhos, os direitos são iguais, ou só porque o outro é adotivo, não tem direito, ou vai ter um direito Ist das menor? Recht aber gleich bei den Kindern? Iguais. Sabe por quê, irmãos? Es Porque bleibt gleich. o filho, ao ser adotado, ele recebe o que do pai? Wenn E der na Sohn Bíblia- adoptiert wird, dann erhält er den Namen des Vaters. E na Bíblia, o nome é uma das coisas mais importantes que uma pessoa pode ter perante o Senhor. Und vor dem Herrn ist der Name eines der wichtigsten Dinge vor dem Herrn. Quando Jesus fala a parábola entre o rico e Lázaro, Als Gott uns die Parabel gegeben hat zwischen dem Reichen und Lazarus, alguém se lembra qual era o nome do rico? weiß jemand den Namen vom Reichen? Nós às vezes lemos e não entendemos. Wir Não, verstehen do das rico, manchmal nicht. do rico. Nós lemos e não entendemos. Vom Reichen. Mas na cultura judaica, Aber in der jüdischen Kultur, quando ele contou essa parábola, als diese Parabel erzählte, de imediato eles entenderam. haben sie es sofort verstanden. Porque uma pessoa que ela não é tratada pelo nome, ela perde a essência do nome, Eine Person, die nicht mit dem Namen angesprochen wird, ela se torna a escória da sociedade. sie wird ausgeschlossen von der Gesellschaft. Mas a palavra de Deus diz que o outro chamava o quê? Lázaro. Aber der andere, der hieß Lazarus. Olha que maravilha, meus irmãos. O rico não foi chamado pelo nome, Der Reiche wurde nicht mit dem Namen genannt, mas Lázaro foi tratado pelo nome. aber Lazarus schon. Então, os irmãos, vejam, os dois filhos, o adotivo também recebe o nome do pai, Der Adoptivsohn-Kind erhält auch den Namen. que nós conhecemos o quê? Como nome de família. Familiennamen. A Bíblia diz que nós, ao termos aceitado Jesus, nós recebemos o quê? Um novo. Que maravilha. Wenn wir meus Jesus irmãos. annehmen, empfangen wir einen neuen Namen. E nós não sabemos que nome é esse. Wir wissen dies nicht. Mas haverá um dia em que nós conheceremos que nome é esse. Aber an einem Tag, da werden wir es lernen. Mas também podemos entender a questão do novo nome, também no sentido figurativo. Wir können das auch im figurativen, symbolischen erkennen. O mesmo Geraldo de antes de Cristo, Der gleiche Geraldo wie vor Christus. quer dizer, desculpa, o Geraldo de antes de Cristo Der Geraldo vor Christus não é o mesmo Geraldo de agora, ist auch nicht der gleiche Geraldo wie jetzt, porque o comportamento do Geraldo mudou. weil das Verhalten sich verändert hat. Agora, irmãos, a minha vida ela tem um norte espiritual. Jetzt gibt es dafür einen Grund. Então, os irmãos, vejam que agora o meu nome, quando eu conquisto esse respeito, ele passa a ser respeitado
na comunidade onde estou inserido. Und wenn ich das jetzt so anwende, dann wird es auch respektiert in der Gemeinde, wo ich bin. Então, irmãos, vamos entender que como filhos, Lasst uns verstehen, dass wir als Kinder muitas vezes precisamos de ser disciplinados pelo Senhor. oftmals müssen wir vom Herrn gelernt werden. Deixa eu passar aqui. Então veja só, irmãos. Eu vou aqui avançar. Ich werde hier weitergehen. Manjenka kommt gleich wieder. Tá bom. Diz assim, olha, as divisões na igreja, que vai do capítulo 1, do verso 10, até o capítulo 4, versos 21, Dieser Treten der Gemeinde vom Vers 10 bis Vers 21. originaram-se nas preferências So jeder hat seine Präferenz. por alguns dos dirigentes notáveis pelas suas tendências teológicas. Jeder hat seine Führer gesucht, diese drei, wo davon gesprochen haben. Aqui agora eu não vou ler porque eu já falei para os irmãos o nome, né, das pessoas, Ich habe schon die Namen erwähnt dos von den obreiros. drei. Então esse é o primeiro ponto. Das ist der erste Punkt. O segundo ponto, Der zweite, que vai compõe o capítulo 5 e o capítulo 6 de 1 Coríntios, das ist Vers 5 und Vers 6 von 1. Korinther. é o dever de honrar e ministrar a disciplina, Das Aufgaben von der Disziplin, especialmente em casos de impureza, speziell in solchen Fall, wo man Sünde besteht, de que havia muito vergonhoso. dass einer, wo sich peinlich fühlt. Então o capítulo 5 e o capítulo 6 So Vers 5 und Vers de 6. 1 Coríntios, os irmãos não vou ler agora. Ihr braucht jetzt nicht lesen. Irmãos, ali está falando de situações vergonhosas que estavam se passando ali na igreja. Man redet über Die Sachen, Korinther. die in der Gemeinde passiert, die überhaupt nicht schön waren. Para os irmãos terem uma ideia do que estava acontecendo, Damit ihr verstehen könnt, was damals geschehen ist. havia inclusive da igreja que estava se deitando com a madrasta dele, ou Damit com ihr a mulher verstehen do könnt, seu was pai. damals geschehen ist, da hat sich sogar einer von ihnen mit seiner Stiefmutter ins Bett gelegt. Ele estava cometendo incesto. Und damit hat er dann Inzest praktiziert. Irmãos, veja, isso é uma situação específica, mas havia muito mais situações. Das war jetzt ein spezifischer Fall, aber es gab noch viele weitere davon. Aí o ponto de número 3, Nummer 3. que está no capítulo 7, fala sobre direções sobre o problema do casamento e do divórcio. Probleme von der Ehe und auch warum man sich scheiden will. Aqui nós convém darmos uma parada. Irmãos, houve um tempo na igreja Es gab eine Zeit in der Gemeinde, em que a maioria dos divórcios acontecia fora da igreja. wo die meisten der Scheidungen außerhalb der Gemeinde geschehen sind. Era raro haver um divórcio entre as pessoas que serviam a Deus. Es war sehr, sehr ungewöhnlich für Menschen, die in der Gemeinde waren, sich zu trennen. E a maioria dos casos que chegavam ao gabinete do pastor Und die meisten der Fälle, die vor den Pastor gekommen sind, eram resolvidos. wurden geklärt. Porque havia um espírito de submissão maior do que existe hoje no nosso meio. Weil es gab einen größeren Geist der Unterwerfung als heutzutage. Então, às vezes, eles chegavam ali e choravam. Quem esteve aqui no estudo, né, de domingo, o pastor Josué abordou algumas situações dessas, e no sábado também. An dem Sonntag von den Männern trifft, da hat ein bisschen mitbekommen. E o pastor Edmilton também abordou algumas situações dessa Und auch der natureza. Pastor Milton hat viel davon erzählt. Hoje, veja só, irmãos, os casais hoje que vão até o gabinete pastoral, Heute gehen die meisten Menschen vor den Pastor. de um modo geral falando, In einem ganz allgemeinen Sinn gesprochen. eles já vão quando já está tudo quebrado.
Sie gehen schon, wenn alles eigentlich schon kaputt ist. Já não há mais quase como fazer nada. Und dann gibt es fast nichts mehr, was man tun kann. Aí é que eles chegam para conversar com o pastor. Und dann möchten sie mit dem Pastor sprechen. Muitas vezes não para pedir conselho, Oftmals nicht mal Rat zu empfangen, mas para dizer, pastor, eu não amo mais ele. aber um nur zu sagen, ich liebe sie oder ihn nicht mehr, Ou, pastor, eu não amo mais ela. ich liebe sie nicht mehr. Eu não consigo mais viver com ele e eu também não consigo mais viver com ela. Es geht nicht mehr, wir können nicht mehr zusammenleben. E Paulo aqui nessa situação, ele dá alguns critérios no capítulo 7, Und Paulus gibt hier einige Kriterien in Kapitel 7. que aqui até inclusive Paulo ele vai assim um pouquinho mais além daquilo do habitual que a gente encontra na palavra de Deus. Und Paulus geht auch ein bisschen weiter von dem, was wir eigentlich gewohnt sind. Paulo aqui, irmãos, ele dá conselho acerca da submissão. Gibt hier einen Ratschlag des Unterwerfens. Os irmãos vão ver aqui falando da mulher que serve a Deus e o marido não serve. Dass ein Mann, zum Beispiel eine Frau dient Gott, aber der Mann nicht. Conselhos, por exemplo, o que eu devo fazer se o meu marido não serve ao Senhor e ainda quer proibir eu de ir à igreja? Was soll ich tun, wenn mein Mann Gott nicht dient und mich sogar verbieten möchte, dass ich in die Gemeinde gehe? Paulo fala assim que devemos ficar com quem? Com o Senhor. Da sagt Paulus, dass wir mit dem Herrn bleiben sollen. Por que ele diz isso? Qual é o princípio na palavra que Was ist nós das princípio? entendemos? O porquê que ele diz? Amar a Deus sobre todas as Gott zu coisas. lieben über all den Dingen. Glória a Deus. De formas que ainda que Deus ele não se agrada do divórcio, Auch wenn Gott sich nicht erfreut an einer Scheidung, em caso em que a vida espiritual da pessoa está correndo risco, in Fällen, wo das spirituelle Leben der Menschen ein Risiko eingeht, a pessoa já não pode mais servir a Deus, não pode kann sie nicht congregar, mehr Gott dienen, sie kann nicht in die Gemeinde gehen, não tem uma liberdade para adorar ao Senhor. sie hat keine Freiheit, um Gott anzubeten. Neste caso extremo, In diesem extremen Fall, Paulo aconselha então que a pessoa deve ficar com o Senhor. da sagt Paulus, bleib mit dem Herrn. E Paulo dá vários conselhos aqui no capítulo 7, que eu não Paulus vou gibt entrar em ganz viele detalhes. Beispiele. Então os irmãos vejam, quando a gente vem para a igreja, Wenn wir in die Gemeinde kommen, a gente vem cheio de problemas, irmãos. da kommen wir meistens mit ganz vielen Problemen. Um vem divorciado, Einer kommt geschieden, o outro era um assassino, ein anderer war ein Mörder, o outro furtava, ein anderer hat viele schlimme Dinge e gemacht. outros nomes que eu não vou citar, mas que nós sabemos que compõem o corpo de Cristo. Und andere Dinge, die ich nicht zitieren werde, aber die auch zum Körper von Christus gehören. Mas por que compõem? Porque eles foram o quê? Transformados. Weil sie auch geändert wurden. Significa, irmãos, que as mãos que furtava, Die agora já Hände, não furta mais. die, Os irmãos estão die Hände, entendendo? die gestohlen haben, stehlen jetzt nicht mehr. A boca, os irmãos vejam que todos os nossos sentidos, os olhos que pecavam, agora não pecam mais. Die Augen, die vorher gesündigt haben, aber jetzt nicht mehr sündigen. Os pés que se apressavam para fazer o mal. Die Beine, die schnell gelaufen sind, um das Böse zu tun. Os meus pés não são mais meus, são teus, Senhor. Meine Füße sind schon nicht mehr meine Füße, sondern deine. Aleluia! Tudo é do Senhor. Alles gehört dem Herrn. Glória a Deus. Aleluia! Aleluia, Jesus. Irmãos, nós agora somos do Senhor. Wir gehören jetzt dem Herrn. Tudo em nós que desagrada a Deus, Alles in uns, was Gott nicht gefällt, o Senhor quer transformar. möchte Gott transformieren. Mas qual é a dificuldade que Deus tem para efetuar essa transformação na nossa vida? Aber was ist das, was Gott manchmal davon abhält? Quem é que pode me responder? Falta de obediência. Buscar. Nós, irmãos, muitas vezes nos fechamos Wir verschließen uns e ignoramos que temos aquele problema.
Und wir ignorieren, dass wir dieses Problem E haben. muitas vezes ficamos 1 ano, 5 Und anos, dann 10 bleiben wir anos. 1 Jahr, 2 Jahre, 5, 10. E o Espírito de Deus não consegue fazer a obra. Und der Geist Gottes kann das Werk nicht mehr tun. Mas ele não faz a obra porque ele não tem poder para fazer? Aber macht er dann das Werk nicht, weil er nicht die Macht dazu hat, Não, é porque ele é educado. sondern weil er Deus, höflich ist. ele não é igual ao nosso adversário, que Er ist ele, nicht so wie der Feind. o adversário, o que ele faz? Ele chega arrombando tudo. Der Feind kommt und zerstört schon O alles. que a Bíblia diz? Eis que o vosso adversário está ao vosso derredor, fazendo o quê? Bramando como leão. Euer Feind ist in eurer Umgebung und er versucht euch zu... Não está falando que ele é um leão, mas está falando que ele está bramando como leão. Er wird nicht gesagt, dass er ein Löwe ist, aber dass er wie einer handelt. Mas ao nosso redor, a palavra de Deus fala que quem é que está ao nosso redor? Wer O ist anjo, um uns herum? Das sind Engel, que está cuidando de nós. die sich um uns kümmern. Mas muitas vezes eu vejo a palavra de Deus diz: não vai, não faça, que ali é um precipício. Oftmals sehe ich, dass das Wort sagt, tu es nicht, denn es ist gefährlich. E está ali o anjo ali, o Espírito de Deus também ministrando no meu coração. Und der Geist Gottes ministriert in mein Herz. A palavra de Deus está falando que há ali um precipício, Das Wort Gottes sagt, dass dort Gefahr ist. mas eu continuo em frente. Aber ich gehe trotzdem weiter auf das Objekt zu. Na minha teimosia, In meiner Ungehorsamkeit, na minha presunção, in meiner schnelllebigen Art, na minha arrogância e no meu orgulho. in meiner Arroganz und meinem Stolz. O que é que vai acontecer comigo? Was wird dann mit mir geschehen? Eu vou chegar e vou me estrumbicar todo, irmãos. Ich werde ankommen und ich werde mich ganz... Porque a palavra de Deus dizia que havia ali um precipício e eu ignorei. Weil das Wort Gottes mir gesagt hat, dass dort eine Gefahr war, aber ich bin trotzdem hingegangen. Então os irmãos vejam que Deus ele podia me segurar e falar assim: não, você não vai. Ele podia ou não podia? Ele tem poder ou não Gott tem hätte die poder? Macht gehabt, mich zu halten. Mas Deus faz sem a nossa vontade. Aber Gott tut nichts ohne unseren Wunsch und Willen. Então, para que nós venhamos a ser socorridos pelo Senhor, nós temos que ter um coração ensinável. Damit wir von dem Herrn gerettet werden können, müssen wir ein Herz haben, das lernen möchte. E pode chegar vezes de eu me apresentar perante o Senhor e eu falar: Senhor, tem misericórdia de mim. Es kann auch Male geben, wo ich mich vor den Herrn stelle und sage, Herr, hab Erbarmen mit mir. Porque eu não consigo de mim mesmo através das minhas forças. Weil durch meine eigenen Kräfte kann ich es nicht. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou me esforçar. Aber wenn du mir hilfst, Herr, dann werde ich mich anstrengen. Quando eu fizer essa oração, vai vir ou não vai vir a mudança na minha vida? Wenn ich dieses Gebet spreche, dann wird es zur Änderung kommen in meinem Leben. Os irmãos vejam que eu não tinha forças, mas o que eu falei? Eu vou me esforçar. Ich hatte keine Kraft, aber ich werde mich anstrengen. A palavra de Deus diz assim: Das Wort Gottes sagt, aquele que perseverar até o fim derjenige, der será beständig bleibt bis zum Ende, salvo. der wird errettet werden. Perseverança fala disso. Beständig zu sein spricht davon. Muitas vezes não é fácil, Oftmals ist es nicht einfach. mas quando nós temos um coração ensinável, Aber wenn wir ein Herz haben, das lernen möchten, nós perseveramos da sind wir beständig e o Senhor vai nos moldando. und der Herr wird uns formen. Irmãos, eu qualquer hora dessa quero trazer aqui uma mensagem Eines Tages möchte ich hier eine Botschaft bringen e eu vou só adiantar aqui uma coisinha aos irmãos. und ich möchte hier nur etwas Kleines schon davon sagen. O irmão sabe aquela madeira que ela vem toda bruta, aquela árvore, né? Ela vem toda bruta da floresta Kennt ihr dieses Holz, das komplett e aí ela passa pela hoch serra. ist? Und dann geht sie durch diese Säge E daí começa a dar o polimento nesta madeira com uma lixa bem grossa. und dann wird sie gefeilt E como dói a lixa grossa? und das tut sehr weh. Dói ou não dói? Dói. Mas se nós aceitarmos, Aber wenn wir das annehmen,
Vai vir depois uma lixa um pouco mais fina. Quem entende de carpintaria sabe o que eu estou falando. Eles eu acho que entendem a minha linguagem. Porque primeiro você usa uma lixa grossa, Zuerst muss eine große Säge kommen. depois uma mais fina, Und danach wird es gefeilt mit einer depois mais großen fina, Feile, danach mit einer e kleinen daí Feile. por fim uma lixa bem fininha, Und am Ende wird es nur noch ganz klein sein. que é para depois então ser invernizado. Damit man es, Se nós tivermos um coração ensinável, wenn wir ein Herz haben, das lernen möchten, vai chegar o momento da nossa vida que a gente já wird der passou, Moment in unserem Leben kommen, que a gente já passou por aquele momento das lixas grossas que doeu muito, wo wir schon durch die größten Pfeilen gegangen sind. e daí o Senhor começa a passar aquela lixa fina, Und dann wird der Herr noch diese kleine Pfeile benutzen. e aí a gente já não sente dor, a gente sente cócegas. Und dann haben wir schon keinen Schmerz, sondern es kitzelt. Tal é a intimidade que nós temos com Deus, Weil wir eine so große Intimität mit Gott haben. que daí você diz assim: Senhor, é a lixa do Senhor, mas não está doendo mais. Und dann sagen wir, das ist deine Pfeile, Herr, aber es tut schon gar nicht mehr so weh. Isso é comunhão íntima com o nosso Deus. Das ist eine ganz intime Kommunion mit Gott. Amém? Agora eu vou avançar mais um pouquinho. Ponto de número 4. Direções a respeito da questão prática originária das relações com sociedades pagãs, o capítulo 7 e o capítulo 8 de 1 Coríntios. Os irmãos não vão ler. Aqui está falando de relacionamento com ídolos, comer comidas oferecidas a ídolos. Beziehungen mit Götzen. Aí o capítulo 5, aí o ponto de número 5 diz assim: há admoestações sobre certos abusos introduzidos no culto público. Capítulo 11 todo. Aqui já chegamos naquele ponto relacionado à ceia do Senhor. Und hier kommen wir schon an den Punkt, das gewinkelt ist mit dem Abendmahl Gottes. O que o capítulo ali, aqueles versículos relacionados à ceia dizem que estava acontecendo ali em Coríntios? Was wird da gesagt? Uns comem muito, uns comem poucos e o outro se Manche essen wenig und andere haben sich betrunken. Agora, o que nós podemos entender nisso é que aquelas facções que haviam na igreja, Diese Fraktionen innerhalb der Gemeinde e normalmente aonde há grupos, oder wo es Gruppen gab, há os grupos que têm mais status die mehr Status haben e os grupos que têm menos status. und die weniger Status haben. Isso é normal acontecer numa sociedade, na igreja não é diferente. Genauso wie draußen auch in einer Gemeinschaft. Apesar de que na igreja não deveria ou não deve acontecer isso. Aber in der Gemeinde sollte das nicht sein. Todos nós perante o Senhor somos iguais. Wir alle sind gleich vor dem Herrn. Aquele que tem muito Der viel hat, deve repartir com aquele que tem pouco. sollte es mit dem teilen, der wenig hat. É este o ensinamento da palavra de Deus. Das ist das Wort, was Gott gelernt hat. Mas o que tem pouco, Wer wenig hat, ele deve ter um coração também humilde para ser grato a Deus der sollte auch ein demütiges Herz haben, um dankbar zu sein, e a igreja que está ajudando ele. dass die Gemeinde ihm hilft. É normal às vezes acontecer de uma pessoa vir para a igreja quando está desesperado, Es ist normal, dass jemand in die Gemeinde kommt, der verzweifelt ist, ser socorrido der gerettet wird e depois desaparece. und danach geht er wieder. Isso é o que, irmãos? É ingratidão. Das ist Undankbarkeit. Mas nós, irmãos, que temos a mente de Cristo, Aber wir, die den Verstand Christus haben, nós temos que ser gratos. wir müssen dankbar sein. Amém, irmãos? Amém. O que uma pessoa grata ela faz? Was macht eine Person, die dankbar ist? Você não precisa estar bajulando aquela pessoa que te fez algo para você. Não é isso que eu estou falando. Mas seja grato. Sei dankbar. Ore por essa pessoa. Bete für diese Person. Se o teu pastor ele está trabalhando com você, tentando mudar o teu caráter, Wenn dein Pastor mit dir arbeitet, seja humilde. sei demütig Aceite a correção do Senhor. und nimm es an.
E ore pelo pastor. Und bete für den Pastor. Não cause dificuldade ao pastor. Mach ihm keine Schwierigkeiten, Porque poderá acontecer weil es kann geschehen, de um dia você estar ocupando uma posição de destaque na igreja. dass du hier in der Gemeinde eine Position hast. E a Bíblia diz assim: à medida com que você medires, Und die Bibel sagt uns, medirão vós também. wie du es sagst, so kommt es zurück. Então, por isso, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Se uma pessoa ela trata mal, ela é arrogante, ela é Wenn jemand orgulhosa, arrogant ist, wenn er zu stolz ist und se wenn Deus er tem um chamado schlecht para a vida behandelt wird, dela, wenn Gott eine Berufung für sein Leben hat, e acontecer, porque na verdade não era para acontecer antes do caráter ser transformado. und es geschieht, dass er es vor der Transformation seines Charakters, Mas infelizmente às vezes acontece aquela pessoa ela querer tanto uma posição e ela consegue chegar lá. dass sie eine bestimmte Position erhält, bevor sie transformiert Mas pode ist. ter certeza que Deus ele é justo. Amém. Seid ihr sicher, dass Gott gerecht ist. E a mesma medida que essa pessoa media os outros, ela também será medida. Und genauso wie sie die Menschen behandelt hat, wird sie selbst Por behandelt werden. isso, quando eu falo em um coração ensinável, Deswegen spreche ich immer von einem Herz, das lernen möchte, mesmo que a lixa grossa esteja doendo, auch wenn es weh tut. suporte que é para o teu bem. Amém. Nimm es an, denn es ist für dein Wohl. Porque Deus quer que você seja aquela tábua lisinha, toda envernizada. Weil Gott möchte, dass du ganz glatt bist. Amém, irmãos? Amém. Então vejam o que estava acontecendo ali. Grupos se reuniam na igreja e daí chegavam e alvoroçavam. Dort waren Gruppen in der Gemeinde. Porque naquela época, irmãos, a ceia do Senhor, ela não era só simbólico como é hoje, no sentido de ser só um pedaço de pão e um cálice de suco de uva ou de vinho. Damals war es nicht so symbolisch, wie es heute ist, mit einem kleinen Stück Brot und Wein, Era mesmo uma refeição sondern es war ein wirkliches Abendmahl, em que eles faziam o cerimonial, wo sie die Zeremonie gefeiert haben. mas depois daquele cerimonial, eles realmente comiam para ficar satisfeitos. Und danach haben sie wirklich nochmal gegessen, um gesättigt zu werden. Então os coitadinhos dos irmãos mais humildes chegavam com fome e saíam com fome. Und die ganz arm waren, die sind mit Hunger gekommen und mit Hunger gegangen. Quem sabe não havia ali naquela igreja, eu creio que deveria haver, irmãozinhos que não tinham quase nenhuma possibilidade. Die gar keine Möglichkeit hatten damals. Que ia assim, meu Deus, Die gesagt haben, mein Gott, eu vou chegar lá, oh Senhor, né? Tô cheio de fome. Irmãos, ich habe so viel uma Hunger. pessoa que ela tem muita fome, Eine Person mit viel Hunger ou que está passando por necessidade, oder die durch eine Notwendigkeit geht, é normal isso acontecer. ist normal. Qual é o lema do exército de salvação? Was ist denn das von dem, Quem é que sabe o lema do exército de salvação? Alimenta o corpo, para que depois do corpo alimentado, a pessoa venha ter condições de deixar que o seu espírito seja alimentado. ernähre den Körper, damit du dann deinen Geist ernähren kannst. Chega para uma pessoa que está faminta, está pedindo um prato de comida e fala, Jesus te ama. Geh mal zu einer Person, die hungrig ist und sage, Jesus liebt dich. A pessoa pode até falar, eu sei que ele me ama, mas nesse momento eu preciso de comer. Und dann kann er sagen, ja, ich weiß das, aber ich brauche eigentlich Essen. Tá entendendo, irmãos? Então, a estratégia do exército de salvação é, chega para essa pessoa, Also ist diese Strategie, geh zu dieser Person, conduz ela até um ambiente bring sie an einen bestimmten Ort, onde ela vai ser cuidada. wo sie gekümmert wird. Eles dão banho, eles dão uma roupa melhor, eles alimentam. Sie ziehen sie sie wird gewaschen, sie kann sich ernähren. E depois daquela transformação, aí então eles vão falar de Jesus para a pessoa. Und nach dieser Ernährung wird von Jesus gesprochen. O trabalho, irmãos, que o exército da salvação faz é lindo, 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 lindo. Und diese Arbeit, die dort gemacht wird, ist wirklich wunderschön. E a maioria das pessoas do exército de salvação é voluntariado. Und die meisten, die sind wirklich Freiwillige. Então, os irmãos, vejam que a palavra de Deus diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e Liebe Gott über all den Dingen, ao próximo como a ti mesmo. genauso wie du dich selbst liebst.
Como é que eu vou dizer assim? Não, eu amo a Deus. Wie kann ich denn sagen, ich liebe Gott? Tem um irmão do meu lado que eu sei que ele está passando necessidade. Und ich weiß genau, mein Bruder, der braucht etwas. Eu tenho condições de estender o meu braço para levantá-lo. Und ich kann ihm helfen. Falando com isso, né, dar apoio, dar suporte financeiro para ele. Ich kann ihm finanzielle Unterstützung geben. E eu simplesmente ignoro. Aber ich ignoriere ihn einfach nur. Aí eu chego e falo, não, eu amo a Deus. Und Esse dann sage ich liebe Gott. é genuíno isso? Das kann nicht. Porque a palavra de Deus diz assim, É, como sim. é que você vai amar a Deus quem você não viu, Wie kannst du denn Gott lieben, den du bisher nicht gesehen hast, se você não ama o próximo? Que wenn du você- nicht mal deine Nächsten liebst? Então, o amor ele tem que ser, para ser construído um amor na vertical, Damit eine Liebe geknüpft werden kann auf der vertikalen Ebene, primeiro tem que ser construído na horizontal. muss zuerst auf der horizontalen Ebene. Os irmãos podem ver que a maioria dos grandes alicerces, dos grandes edifícios, Die größten Dinge é muito grande, irmãos. Às vezes até vai além da sua dimensão. Manchmal auch geht es über ihre Dimension E você às vezes não vê, porque está escondido. und manchmal kannst du es nicht sehen, weil es versteckt ist. Mas é a base para manter aquele edifício de pé. Aber es ist die Basis, damit man das weiter erhalten kann. Assim é quando nós estamos alicerçados na palavra. So ist es, wenn wir verbunden sind mit dem Wort Gottes. Eu quero chamar aqui os diáconos, nesse caso, o irmão Levi e Ele foi tirar o carro.